E tudo aquilo que a gente faz repetidamente vira hábito. Se for algo muito ruim, vira hábito. E tudo que a gente faz continuamente em hábito, a gente está praticando. E se a gente está praticando hábitos ruins, a gente está ficando muito bom naquilo. Então depois vai ficar muito difícil você largar. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. Who I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro com a comunicação, a habilidade mais valorizada e desejada no mundo. Aqui você tem contato com grandes comunicadores e profissionais fora da curva que têm muito a agregar na sua vida e carreira. Eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória e host deste podcast. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. E se você está no YouTube, já curte esse episódio e assina o canal para não perder nenhuma novidade. O Comunica Play está no Spotify em áudio e vídeo, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. E claro, você pode compartilhar os seus episódios favoritos com seus amigos e permitir que esse conteúdo chegue ainda mais longe. Estamos de volta começando, ou melhor, recomeçando mais um Comunica Play. Por que recomeçando? Porque o convidado que está na minha frente aqui tem tanto conhecimento, tanto repertório, um cabedal de informações, pesquisas, curadorias, tudo sobre neurociência e comportamento humano aplicado à comunicação, que ele voltou. Seja bem-vindo, Sato, ao lado B do episódio anterior que começamos há poucos dias. Muito obrigado pela recepção, Edgar. Muito bom estar aqui contigo novamente. E é sempre bom estar perto de gente boa, né? Gente que sabe mais do que eu. Então, por isso que eu estou aqui, para aprender contigo. Ele está se olhando no espelho, é por isso que ele está falando isso. Dizem que o bom filho a casa retorna, o bom comunicador a casa retorna também. Você está de volta para a gente continuar esse bate-papo que tem muito pano na manga aí, né? Tem bastante para a gente falar sobre a parte do comportamento humano em relação à comunicação, à neurociência, como é que a gente pode melhorar e talvez algumas armadilhas que a gente possa evitar, né? Ou até mesmo quando a gente está em algumas enrascadas, como é que a gente pode fazer para treinar? Porque sabe como é, né? Tem gente que está patinando e não consegue sair do mesmo lugar. Então, às vezes, ela está com algum enrosco ali. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, Edgar, desculpa, logo na entrada aqui eu quero te dar um presente. Trouxe aqui um livro. Esse livro aqui é o Matuto Corporativo, volume 1. Tem uma série de 3 livros, foi o primeiro escrito. Eu tenho uma participação nesse livro. Um amigo meu chamado Márcio Bueno, ele é o autor do livro, tecnohumanista. Então ele explica sobre a tecnohumanização e nesse livro ele fala um pouquinho sobre a visão de um matuto do campo em relação ao ambiente de negócios da cidade grande. Então ele é um matuto corporativo. Tem 2 capítulos aí, eu não vou falar quais, vou deixar um suspense no ar, porque um bom comunicador consegue deixar esse gostinho de quero mais no ar. Então vai ficar aí para vocês buscarem o Márcio Bueno nas redes sociais. Sensacional. A rede social do Matuto Corporativo também. E tem muito a ver com essa questão da comunicação dentro das empresas. Né? De como que a gente pensa, como que a gente faz, porque tem vários capítulos no livro que abordam umas coisas assim que o pessoal não quer muito comentar no mercado corporativo. Porque sempre tem uma sujeira debaixo do tapete. Né? E o Matuto ele vem ali com a enxada dele para tirar a sujeira de fora. Uau. Então, é um livro muito interessante, eu acho que você vai gostar muito. Com certeza, obrigado pelo presente. Já gostei do spoiler que você fez, porque levanta um pouquinho essa poeira da polêmica dentro do mundo corporativo, onde a gente vê a comédia corporativa, como a gente fala, por onde a gente passa. E, de fato, estou curioso, porque tem muita coisa no mundo corporativo, inclusive relacionado ao que a gente falou na primeira parte desse episódio, no programa anterior, quando a gente fechou ali o nosso bate-papo, falando sobre o narcisista, o manipulador. Exatamente. Isso no mercado corporativo é muito presente, né? E a gente terminou falando ali que seria importante a gente trazer agora o contexto da neurociência e do comportamento humano ligado à comunicação para as pessoas que não têm esse tipo de
Como é que a gente pode usar um termo aqui politicamente correto? É um problema? É uma disfunção neurológica? Aí a gente tem que prestar atenção sobre o que nós estamos falando, porque dependendo do que for, a gente tem que chamar de disfunção neurológica. Sim. Então, um narcisista, por exemplo. Ele tem uma disfunção neurológica. Ok, então quem não tem uma disfunção neurológica e que agora fala assim, eu não sou narcisista, então eu queria agora ouvir o Sato, já ouvi o lado A, agora o lado B, queria que ele falasse para mim que preciso melhorar a minha comunicação dentro e fora de casa, dentro e fora do ambiente corporativo, nas minhas relações, nos meus negócios, nas redes sociais, e quero aplicar mais a neurociência para uma comunicação mais assertiva e efetiva. O que você tem para dizer para a gente abrir aqui essa caixa de Pandora que é a sua cabeça? Perfeito. Primeiro de tudo, eu gostaria de puxar, pode parecer meio estranho, mas quem não dorme bem, não comunica bem. Sabia disso, Edgar? Quem não dorme bem, não comunica bem. Eu estou preocupado, porque ultimamente tenho dormido muito mal. Pouco. Então é algo para a gente se atentar. Né? Não é algo para gerar preocupação, a não ser que você tenha passado por problemas de insônia, que aí já está envolvido alguns riscos de saúde mesmo, né? Mas quando a gente fala de dormir bem, a gente tem ansiedade, a gente tem preocupações. A gente tem que tomar cuidado com o termo de ansiedade hoje, porque a ansiedade é um modismo. Né? Apesar da ansiedade ser considerado uma doença, né? Porque atrapalha assim a vida, mas também... por exemplo, vou gravar o podcast contigo, fico ansioso. Aí tem aquele ânimo, né? Aquele frio na barriga. Você está ansioso. Uma ansiedade gostosa. Né? Exatamente, uma ansiedade, mas não é um transtorno. Né? Você não é uma pessoa que não consegue se concentrar, ou uma pessoa que começa as coisas e para e fica pulando de galho em galho porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, são coisas diferentes. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de ansiedade. Por quê? Porque a gente tem... a ansiedade, então, que é uma característica momentânea, que é episódica, né? Então, dependendo do contexto do episódio, você está ansioso, você está animado. É normal. Agora, uma pessoa que tem ansiedade, né? Que está o tempo todo sofrendo disso. Então, voltando a falar do sono, né? O que acontece? Pessoas que têm um sono desregulado, essas pessoas vão ter problema de memória. E quando você tem uma comunicação e você está no meio, por exemplo, fazendo um networking, num determinado... meio, seja comunitário, seja organizacional, enfim, dependendo do ambiente, você precisa lembrar de alguns fatos, você precisa lembrar de nomes, você precisa lembrar certos contextos, até mesmo fatos, né, dessas pessoas, para você não cometer as gafes, né? Cumprimentar a pessoa, né? Vou cumprimentar o Edgar, o Edgar me contou que a mãe da namorada já tinha me explicado isso no episódio anterior, e aí eu chego aqui no segundo episódio. Isso não aconteceu no episódio passado, é um exemplo, tá, gente? Mas aí eu venho e falo assim, e como é que tá a sua tia? Eu falo assim, minha tia... Eu já começo a inverter as coisas, começo a dar umas gafes. Até então... Lapsos momentâneos. Lapsos momentâneos. O problema é quando você erra o nome da pessoa, né? Que você começa a confundir os papéis que essa pessoa tem... Né? Então, aí o que começa a acontecer? Não é apenas uma gafe, mas você começa a dar um tiro no pé mesmo. Não é uma coisinha ou outra que você fala, desculpa, eu errei. Não, já começa a ficar feio para sua imagem. Sim. Né? E dependendo de como é a sua interação, se for a primeira interação, a gente já sabe. A primeira impressão realmente fica, porque é o ponto de referência. Né? Então, quando a pessoa dorme mal, vai ter esses problemas de lapso de memória. Vai ter uma dificuldade em transferir todo essa troca de informação, seja uma construção que eu estou tendo contigo, seja uma nova informação que eu peguei de você ou de alguma coisa que eu passei para você e você reagiu, quando que eu vou transferir da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? É quando a gente dorme. Então, a gente tem que fazer com que esse conhecimento ele seja retido no nosso cérebro. E é aí que você chega, desculpe te cortar, na neurociência. Exatamente. Porque quando você está falando de sono, de descansar, obviamente isso afeta a nossa retenção, o nosso processamento, o nosso nível de atenção e escutativa também, num processo de comunicação. Mas é agora que você entra, talvez, na resposta à pergunta dos nossos ouvintes, que é, mas o que isso tem a ver com neurociência? É no momento em que eu estou dormindo, eu estou... digerindo, armazenando. É isso mesmo? Exatamente. O nosso processo de memória, ele ocorre em 3 etapas, né? Você tem esse armazenamento, a gente tem uma
codificação que todo o ambiente que a gente está usando, aqui no Brasil a gente fala português, né? Isso. Então esse é o nosso código. É o nosso código, né? Mas além de ter um código que é regional, né? Que é nacional, que é o Brasil em si, a gente tem um código corporativo. Isso. Então aí a gente tem os jargões, né? Então a gente chega lá na empresa, então a gente, além de estar falando português, a gente tem que ter os jargões. O que acontece quando você coloca uma pessoa que não está acostumada com aquela cultura, com aquelas falas, aquela codificação, você coloca dentro desse ambiente? A codificação dela já começa a ficar meio difícil. Porque para ela entender, né, o Edgar fala para mim alguma coisa, eu tenho que decodificar o que ele fala para eu poder codificar na memória. Isso. Se eu não consigo decodificar o que você me fala, eu vou colocar na memória de uma maneira errada. Então já começa por aí. Então começa a ficar confuso. Quando você dorme, você está fazendo com que esse armazenamento ele comece a se solidificar, né? E depois você faz o resgate. Quando você faz o resgate, você tem que decodificar aquilo que você está resgatando da sua memória. Então você faz um processo inverso, né? E você consegue trocar ideia. Agora imagina o seguinte, isso aqui já deve ter acontecido com muitas pessoas aqui que estão ouvindo a gente. Quando você tem uma noite mal dormida, no dia seguinte você não fica meio aéreo? Sim. Você fica assim, a sua atenção é prejudicada. Exato. E às vezes parece assim que você tá até meio bêbado, né? Fala assim, cara, dependendo de... Você não dormiu pouco, você varou a noite, por exemplo. Ah, tive que varar a noite trabalhando. Sim. Você nem dormiu, não é um sono prejudicado, você não teve sono. O que acontece? Você fica todo alterado. Como é que é a comunicação? Talvez naquele momento você consiga se comunicar porque você tá ali com adrenalina, noradrenalina, cortisol, porque você está num momento de estresse. Se você não teve tempo para dormir porque você está trabalhando, você está aumentando o estresse. Isso. Né? Então você está naquela situação momentânea e você está trabalhando muito. Tentando alcançar um objetivo, então enche de dopamina, então você está tentando bater meta e tal. Só que depois que passa aquilo ali, você fala assim, ô Sato, vem cá, fala aqui, aquilo que a gente fez na noite anterior, como que a gente fez mesmo? Você documentou? Falou assim, cara, eu lembro que a gente fez, deixei para documentar depois, e aí, mas como é que a gente fez? Você não lembra. Ou você lembra parcial. Ou você fala assim, cara, a gente discutiu tanta coisa aqui, que eu lembro que a gente discutiu, mas eu não lembro qual foi que a gente escolheu e qual caminho que a gente tomou. Tá. Então, começa a atrapalhar. Então, pensa, por exemplo, antes de dar uma palestra. Se você não dorme bem, como é que vai estar a sua atenção perante o público e esse resgate de informação que você vai expor para o público? Então, esse resgate da sua memória vai ficar prejudicado também. Todo mundo fala, nossa, eu dormi mal, então eu não estou lembrando de algumas palavras aqui. Tô meio lento. Então, para comunicação, dormir bem é essencial. E não é só para comunicação, né? Que o foco aqui a gente está falando de comunicação, mas o sono é uma das coisas que, se a gente fosse falar assim, Sato, entre comer e dormir, qual que você daria preferência hoje? Daí é uma pergunta, né? Qual que você daria preferência hoje, Edgar? Eu, particularmente, pela correria de vida que eu me encontro no momento e tendo dormido menos do que eu preciso, eu daria preferência para dormir, até pelo viés do que você está falando. Uhum. Porém, eu acho que a grande maioria das pessoas deve responder comer, né? A maioria. Porque você pode fazer o seguinte, né? Você não fica sem comer, você também não fica sem dormir. Mas você também não vai deixar de dormir 8 horas... Desculpa, não vai deixar de dormir todo o período noturno. Você vai dormir talvez 6 horas. Isso. E você vai começar a sacrificar. É diferente de você falar assim, olha, eu vou comer um pouquinho menos, porque aí a pessoa tá achando que tá fazendo dieta já, né? Ou então ela vai pular uma refeição. Então o pessoal vai falar assim, cara, eu posso ficar sem comer uma refeição, porque eu tô trabalhando muito, aí eu como e durante o dia eu como uns snacks. Ela não vai deixar de comer. Agora, deixar de dormir não é essa questão do vou comer um pouquinho menos, vou dormir um pouquinho menos. Se você dormir um pouquinho menos, você já vai estar muito prejudicado. E diferente de você comer. Se você comer com qualidade, a gente sabe que uma nutrição de qualidade não diz respeito à quantidade de comida. Não é o primordial ver a quantidade, porque comer muito não é comer bem. Verdade. Né? Então você pode ser regrado nisso. Agora, em relação ao sono, então não importa se eu dormir muito ou se eu dormir pouco, o que importa é dormir bem. De fato, dormir bem é importante, mas se você dormir pouco, mesmo se você dormir bem esse pouco, você vai sentir os efeitos. Quero prática porque você mexeu comigo e deve ter mexido com muita gente que está nos assistindo também, que tem essa dificuldade por vários motivos. Estresse, ansiedade, preocupações, talvez até por insônia mesmo. Eu tenho sono leve, então qualquer
barulho me acorda. E aí eu tenho dificuldade para voltar a dormir. O meu tempo de restabelecer o sono é mais lento do que a grande maioria das pessoas, ou a média, não sei. Como que a gente atua na prática com a resolução desse problema? Quais são as dicas, as pílulas mágicas? Todo mundo gosta de pílulas mágicas. Eu sei que você não Todo gosta. mundo gosta. Tô brincando, tô zoando. É claro que não é o teu caso. Você vem com pesquisa, com fundamentação, com caminhos que nem sempre são rápidos, mas que são funcionais. Quais são as dicas do Mestre Sato? Vamos lá, primeiro de tudo, se você quer dormir bem, você tem que respeitar o relógio biológico. E todos nós, seres humanos, temos uma programação de milhares de anos de evolução, que é a questão da luz. Tá. Então, essa daí é a primeira questão. Ah, mas tem gente que tem um cronotipo que é noturno, um cronotipo que é diurno, que dorme, que produz melhor mais tarde ou mais à noite, tem gente que é melhor de manhã. Tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas o que nós temos biologicamente falando é que nessa evolução, o nosso corpo ele foi programado e continua programado para que quando a luz do sol ou a luz natural do dia caia, a gente começa a fazer menos... Começa não, né? A gente deixe de fazer atividades muito agitadas e deixe de ficar nessa luz artificial. Ok. Então, essa daí é da primeira coisa. Começar a entrar desacelerar, Exatamente. mais penumbra, uma velinha. Exatamente. Então começa a tirar essas luzes artificiais, justamente porque elas influenciam muito na qualidade do sono. Mesmo você, por exemplo, deu 6 horas, 6h30, está começando a escurecer a luz do sol, e talvez agora nesse horário que a gente não está percebendo, porque a gente está no meio do dia. Sim. Então tem a luz artificial, a luz do sol é quase a mesma coisa, né? Assim, se a gente for colocar equipamentos tecnológicos para medir as luzes, elas são diferentes. Mas para a gente, a percepção que a gente tem parece a mesma coisa. Só que o nosso corpo não percebe desse jeito. Então, quando cai a luz do sol e a gente continua com as luzes artificiais, o nosso corpo entende que o dia está acontecendo ainda. Então, o que o nosso corpo deixa de fazer? Ele deixa de produzir a melatonina. E a melatonina é essencial para que a gente... Não é só na hora do sono. Não é. É a preparação para o sono. Porque senão o ser humano não é um interruptor que a hora que você quer, você apaga, né? Eu vou desligar e aperta o botão e acende e apaga a luz. Não é assim. A gente tem uma preparação. Então, se a gente não souber lidar com essa luz artificial, e aí não é só a questão de luminosidade, né, das lâmpadas que iluminam a nossa casa, mas o fato da gente ter celular, o fato da gente ter hoje smartwatch, que toda hora ele pisca, né, e aquilo ali começa a quebrar os estímulos que a gente tem para dormir. E a gente assiste TV à noite também. A gente assiste TV à noite. Então a maior parte das pessoas estão trabalhando durante o dia e chega em casa, deixa eu assistir um filme para relaxar. Então se você quer relaxar, o que eu aconselho? Vai ler um livro. Vai ler um livro, ok. Esses dias a minha noiva puxou minha orelha porque eu deitei para ler um livro e eu estava lendo um livro no Kindle. O Kindle tem uma iluminação artificial e vai prejudicar. Vai prejudicar, então é melhor que seja um livro físico mesmo. Um livro físico, pode ser no Kindle? Pode, mas tira aquela luminosidade. O máximo possível. Isso. É muito comum em filmes americanos você ver o pessoal chegando em casa e quando eles acendem a luz, não é a luz de teto, é abajur. É um abajurzinho, só para você não tropeçar. Isso. Na casa inteira tem abajur, né? E em casa a gente ilumina, parece que está no estádio de futebol à noite. Aqui no Brasil é muito difícil você encontrar as luminárias que tem nos Estados Unidos. Até mesmo hoje em dia, nas cabeceiras de cama, é difícil encontrar abajur. A gente não tem mais. Antigamente tinha no Brasil. Hoje em dia não tem mais. Mas é bom que você tenha essas luminárias com luzes mais quentes. Aquela luz mais amarela? Luz mais amarela, mais laranja, né? Que ela tem... Os lumens, eles são menos, né? Eles são reduzidos comparado com a luz fria. Isso. Então a gente está aqui com os holofotes aqui, né, com os luz refletores, fria, mais branca, né? Mais branco. Então isso daqui atrapalha muito o ciclo do sono. Por mais que você não vá dormir agora, mas só o fato de você estar com essa luz ligada, o teu corpo ele entende que não é hora de se preparar para dormir. Sim, mas aqui é de propósito. O Gustavo colocou de propósito porque ele sabia que a gente ia comer feijoada hoje e a gente não podia dormir durante a gravação. Ele meteu essa luz quente aqui fria pra gente acordar. Pra gente ficar acordado, né? Entendi. Então, esses são pontos importantes pra gente trabalhar a comunicação, que são coisas que a gente não pensa. Não, é muito louco isso, porque
eu sempre adoro viajar quando se trata de comunicação e no que afeta a comunicação. Então, eu já fui para atividade física, eu já fui falar sobre a analogia do esporte, como que a gente associa o esporte, a visualização positiva. Tem um monte de coisa aí Mas é a primeira vez que eu ouço profundamente alguém falar sobre o impacto que o sono tem na nossa capacidade neurológica e na nossa comunicação. Isso tem um impacto absurdo. Óbvio que eu sempre falo, autoconhecimento é tudo. É autoconhecimento sem prática, não adianta em nada. Então, eu sei que se eu dormir mal e tiver que palestrar às 8, 9 horas da manhã, a minha performance ela vai diminuir. Então, eu tenho que me preocupar no dia anterior para começar a fazer essa higiene do sono e estar mais calibrado no dia seguinte. Então, autoconhecimento. Perfeito. Mas o que você está explicando vai além disso. Ele é muito mais profundo e ajuda, não só a mim, quem está nos assistindo também, a pensar nos hábitos. Porque não é uma coisa pontual, amanhã eu vou fazer uma palestra, hoje eu vou fazer o que o Sato falou. Eu tenho que começar a mudar os meus hábitos. O meu relógio biológico, ele funciona perfeitamente, só para ir no banheiro, sendo bem sincero aqui. Mas o resto é uma zona, porque cada dia eu como em horários diferentes, eu vou dormir em horários diferentes, nem sempre eu acordo no mesmo horário, porque a minha agenda que determina muitas vezes o horário que eu vou acordar, e o reflexo da noite anterior também vai impactar isso. E agora eu comecei a pensar aqui como é que eu posso mudar isso para se tornar um hábito mais saudável e melhorar a qualidade do meu sono. O que mais você tem para compartilhar? Perfeito. Essa questão do hábito é muito importante, né? Então, se a gente for falar de explodindo um pouco mais, então a gente falou um pouquinho do sono. Aliás, só antes de terminar o assunto do sono, talvez você esteja ouvindo esse podcast e seguindo o Edgar porque você está em busca de ser um orador, um palestrante, um treinador, e você precisa usar dessas habilidades de comunicação. Muitas dessas habilidades, elas são treinadas, são praticadas. E o que acontece quando a gente não dorme bem? A gente não consegue ter essa retenção, essa melhoria dessas habilidades. E outra questão, falar bem, a gente está trabalhando o tempo todo com conteúdo, com informação, com conhecimento. Por incrível que pareça, quando a gente se prepara para uma palestra, um dia anterior ou 2 dias anteriores, a gente está pensando naquilo, está focado, para quando chegar no momento esteja tudo certo, tudo fresco na cabeça. Só que uma coisa é você fazer decoreba para estar fresco na cabeça. Outra coisa é você estar fresco na cabeça porque quando você memoriza as coisas, quando eu falo memorizar, né, deixar claro aqui, memorizar de fazer decoreba é uma coisa e memorizar de trazer o armazenamento das informações para o teu cérebro, né, na memória de longo prazo. Então são duas coisas diferentes, né? Trabalhar a memória que você tem e decoreba, são duas coisas. Isso. A decoreba, ela fica só na memória de curto prazo. Então ela não vai para o longo prazo. Então não adianta você chegar 2 dias antes, dormir bem e se alimentar bem e estar atento, sendo que você está com um monte de decoreba. Porque se por algum motivo a sua atenção no meio da palestra acontece alguma coisa, até mesmo não no momento da palestra, um pouquinho antes, né, aconteceu um problema, né, familiar, alguma coisa assim que te desnorteou, te desconcentrou um pouco, aquela memória de curto prazo, meio que ela desliga, como se fosse a memória RAM do computador, meio que ela desliga, porque você coloca outras preocupações no lugar. E quando ela dissipa, para você reorganizar, sendo que é uma decoreba, ou seja, não está na sua memória de longo prazo, você tem que aprender tudo de novo, puxar tudo para dentro de novo da tua memória de curto prazo para você falar. É um problema. Agora, quando você trabalha com memória de longo prazo, então você está dormindo regular, você tem bastante conhecimento, bastante informação, e uma semana antes você lê o assunto, você revisa suas notas, você faz esse resgate da memória de longo prazo, traz ela para o curto prazo, não quer dizer que é decoreba. Quer dizer que você está... Vou dar um exemplo, né? Como se fosse... eu peguei os livros que estão na prateleira lá em cima e como eu sei que eu vou dar uma palestra essa semana, eu tirei os livros da prateleira, da última prateleira que tem lá em casa e eu coloquei em cima da mesa. Não estou com elas abertas o tempo todo, mas elas estão mais próximas e disponíveis. Sim. E assim como fica mais próximo, eu fico mais fácil de pegar esses índices, catalogar, de reconhecer qual é os pontos que eu quero trazer e fica mais fácil de eu pegar do que subir na escada, pegar o livro, ficar procurando primeiro e tal. Então, mais ou menos, essa analogia funciona para essas memórias de longo prazo. Então, antes de uma palestra, obviamente você tem que ficar pensando no assunto. Mas se você não registrou isso anteriormente, não está guardado em algum lugar da sua memória, você vai usar decoreba. É bom ter decoreba para as palestras?
funciona, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque se você está dando palestra, dando aula à base da decoreba, você não está ensinando o que você sabe. Você não está passando. É verdade, porque se fala da origem da palavra decorado, acho que é decor, que é do coração, tem alguma coisa nessa linha? Sim. E eu digo que a decoreba, essa coisa de você ter que ser obrigado a ficar repetindo para decorar, é como andar, ou como um trem no trilho. Se um vagão descarrilar, toda a locomotiva vai por água abaixo, vai por brejo. Agora, quando você está numa trilha, é diferente de um trilho. A trilha te permite fazer ali, pegar uma picada diferente, um ajuste. Se você tropeçou, você levanta. Se você olhou uma florzinha, daqui a pouco você volta para a trilha novamente, para aquela picada, porque você está usando a sua memória e está usando, no caso da comunicação, falando de coração. Está na sua memória, mas você está falando com mais autenticidade, porque vem do coração. E aí é uma grande diferença da gente não ficar se prendendo a técnicas, muitas vezes, de decoreba que vão nos trair. Né? Exatamente. Até uma curiosidade sobre essa palavra, né, de decorar, né, de decor, né, que vem de decoração, é que antigamente, lá atrás, os filósofos eles tinham aquela... Não tinha unanimidade, né? Mas cada filósofo apresentava o seu parecer, o seu entendimento, e tinha aquela questão, né? O corpo e a cabeça são um só, né? A cabeça é uma coisa, o corpo é outra coisa, é junto, né? O coração, onde está o coração? Está no corpo, né? Onde está a mente pensante? Está no cérebro. Aí depois, com os avanços da ciência, descobrimos o cérebro. Então, a cérebro e a mente é a mesma coisa, né? E aí, onde fica a informação? Onde fica a essência do ser? Então é na mente? É no cérebro? Ou é no espírito? É no coração? Então lá atrás, quando a gente fala assim, olha, decor, né, de coração é na essência, né? Então, até uma indicação que eu vou fazer de livro, eu ia deixar para o final, mas já vou falar aqui, que é o Erro de Descartes, que foi escrito por Antônio Damasio, que é um neurocientista famoso, português, e ele coloca lá que o erro de Descartes, do filósofo Descartes, foi justamente falar que o corpo e a cabeça são separados. Né? A mente e o corpo são separados. Era isso que Descartes falava, e esse daí é o erro dele. Então, o Antônio Damasio ele fala no livro dele, fala, não tem como você separar a cabeça do corpo. Né? Então, lá atrás vem essa questão, olha, quando você sabe decorado, é porque você vem de dentro. Né? Então, mas isso é lá de trás. Com os avanços da ciência, não fala isso do coração, porque as informações não estão aqui, eles estão na cabeça. Né? Mas aí, nessa questão, né? Se está na cabeça, então nós somos um cérebro ambulante. Se tirar, você deve ter visto isso em filme, meme, né? Fala assim, nossa, o nosso corpo só serve para levar a cabeça para os lugares. Né? E para digitar, né? Para usar o dedinho hoje em dia, né? Mas, na verdade, o que aconteceria se a gente tirasse o nosso corpo? Né? Pensa, tudo aquilo que influencia... Vamos falar da comunicação. Você entra lá num palco, aí o seu sistema nervoso autônomo, ele começa a ter várias ações, e ele é autônomo, então ele não depende do seu pensamento, da sua vontade para agir. Ele age por conta própria, que é batimento cardíaco, é dilatação da pupila, piscar dos olhos, é o diafragma, esses sistemas que são involuntários do nosso corpo. Se a gente tirasse o corpo, falar assim, cara, tem como salvar só a mente? Muito de quem você é e de como você responde ao ambiente, de como você se prepara para o ambiente, tem a ver com aquilo que você tem na cabeça, sim, nas suas memórias, tal. Mas tem muito a ver com a questão da percepção que você tem do ambiente. Então, por exemplo, o ar-condicionado está muito forte, tem gente que começa a ficar com frio, tem gente que começa a se retrair, fica encolhidinho. É diferente de uma pessoa que está livre, está solta, está num ambiente que ela não é afetada pelo ar-condicionado. Isso afeta o humor da pessoa? Afeta a concentração da pessoa? Afeta. Então, se você separar a cabeça do corpo, pode ser que, né, vamos supor que a gente crie uma tecnologia, biomedicina, para conseguir ficar só o cérebro. Depois de um tempo, esse cérebro ele não vai estar funcionando mais do jeito que ele funcionava antes. Porque muito do que esse cérebro pratica sendo o Edgar, dependia do corpo do Edgar. Por exemplo, o Edgar joga tênis. Imagina como ficaria o nosso cérebro em todas as questões tanto fisiológicas quanto mentais e emocionais, sem praticar atividade física.
você não teria as endorfinas, porque o seu corpo precisa da endorfina para recuperar, tem aquele... é um hormônio anestésico, dá aquele prazer. Sabe quando você vai na academia e fala assim, cara, malhei pra caramba, tô destruído, mas é tão bom? Por causa da endorfina, né? Então, se você não tem um corpo mais para malhar e para forçar, Você não vai receber isso. você não vai liberar endorfina. Se você não toca, você não vai receber os estímulos do toque. Se você Exatamente. não cheira, se você não saboreia, Exatamente. o cérebro está todo conectado a isso. Exatamente. Óbvio, ao corpo todo. É né? o corpo todo. Ao intestino, que é o segundo cérebro. Se eu não faço a digestão dos nutrientes, muitos dos quais vão alimentar o meu cérebro. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, nós temos hormônios que são muito importantes para o nosso estado de alerta, que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol, que são liberados pela glândula adrenal que fica bem em cima dos rins. Então, tira o corpo, tirou as glândulas. É isso. Cadê a adrenalina para te preparar para um momento de alerta? E quando você sobe num palco, você sente aquele escalafrio, você sente o pulso aumentar, você sente meio afobado, isso daí é o quê? É adrenalina. Se a mente sozinha subisse no palco, ela não sentiria isso, provavelmente. Provavelmente não sentiria isso porque não teria essa liberação. Esses estímulos. Exatamente. Só que se a gente cortar isso, a pessoa ela deixa de ter esse estado de alerta e ela deixa de estar atenta. Porque esse estado de alerta é o estado de atenção. Então, quando você está num ambiente que você desconhece, você repara mais nas coisas. Então, a sua percepção fica mais aguçada. Por quê? Porque é um ambiente novo e tudo aquilo que é ambiente novo pode ser tanto oportunidade quanto pode ser ameaça. Então, você fica procurando, né? Aquilo que pode me ferir, aquilo que pode me causar problemas. Então, a pessoa falou o nome dela, eu tenho que lembrar. Porque se eu não lembrar, é um risco que eu corro. E lembrar o nome, por exemplo, o Guilherme que está aqui falou que ele veio mais cedo porque ele deu uma carona para o filho dele e ele falou o nome do filho dele. Aí, na hora de você estar conversando com o Guilherme, quando você menciona o nome do filho dele, o que isso gera entre você e o Guilherme? Uma conexão. Conexão. Se você deixa isso passar, não é apenas uma oportunidade perdida, mas é uma ameaça que se torna mais saliente. Faz sentido? E se você não tem a adrenalina, a noradrenalina disparada em você para você ter esse sistema neurológico, né, o sistema de alerta do seu cérebro funcionando, você deixa passar coisas que são, talvez, não é que são imperceptíveis, mas são menos perceptíveis. Mas no estado de alerta você repara mais. E quando a gente está comunicando, todo pequeno detalhe, seja verbal ou não verbal, ele faz a diferença quando a gente pega aquela informação e sabe usar. Né? Tem gente que vai usar contra, né? Assim, não é contra a pessoa, mas tirando o favor dela, às vezes até por sabotagem, né? Exato. Até por uma questão de manipulação. Né? Então, mas qualquer coisa que a gente for fazer aqui no nosso cérebro, né? A gente pode usar para o lado bom, para o lado ruim. Né? Então a gente depende muito, né? A arma não dispara sozinha, né? Então o nosso cérebro ele é uma máquina e você pode usar uma mente brilhante para criar uma bomba atômica e a bomba atômica ser usada para algo ruim ou ser usada para gerar energia nuclear e abastecer cidades. Então, o nosso cérebro também funciona desse jeito. Então, você pode ter pessoas muito inteligentes que vão pegar essas informações na comunicação, porque ele está sempre alerta. Então, é um pessoal assim que está sempre... Você percebe assim que a pessoa está estressada? Tudo incomoda porque ela está sempre alerta, ela está sempre em estado... Pode não parecer. Você fala assim, se você falar isso pra ela, ela vai negar. Você tá com medo. Ela não vai falar que tá com medo. Mas ela tá alerta, por quê? Porque pra ela é uma questão de sobrevivência. Para algumas pessoas, isso daí, ficar nesse estado todo o tempo, né, sem desligar, faz com que ela tenha esses problemas de burnout. Porque ela tá todo o tempo estressada, todo o tempo com a adrenalina lá em cima. E a gente precisa ter descanso. Exato. A gente precisa relaxar. Né? E não é relaxar de ser vagabundo. É relaxar, né? É de ter momentos de equilíbrio ociosidade, hormonal. Né? Que ser vagabundo, quando eu digo ser vagabundo, é de você não fazer nada que não tem nada a ver com a vida. Agora você fala assim, cara, hoje eu tirei o dia para não fazer nada porque eu quero descansar, então eu vou meditar. Então você fala assim, o que você está fazendo hoje? Aí o cara tá sentado, não tá fazendo nada. Fala, não, eu tô concentrando na minha respiração. Então ele tá fazendo alguma coisa. Geralmente a gente não fica sem fazer nada, a gente tá fazendo alguma coisa. Mas tem gente que tá fazendo coisa sem saber o porquê. E esse que é o problema, esse que é o vagabundo que eu falei, né? Assim, o cara não faz nada e além de não fazer nada, ele tá prejudicando a si mesmo e os demais. Então quando a pessoa ela resolve tirar um tempo, isso vai ajudar nessa questão do descanso, que tem a ver com essa questão da atenção.
Então, aí voltando, né? Tava falando dos hábitos, né? Isso. Questão dos hábitos. O que é muito importante? O sono é uma questão de hábito. Tudo aquilo que te facilita o sono, você tem que colocar na tua vida. E tudo aquilo que vai dificultar o seu sono, você tem que podar. Então, vou dar um exemplo mais fácil e talvez que as pessoas tenham uma dificuldade maior e um conhecimento maior porque é o dia a dia, que é ir para academia ou fazer atividade física. Boa. Então, se você não deixar fácil para você ir para academia, você está complicando o caminho, o comportamento que você tem que ter. Então, você tem vários comportamentos para te levar na academia. Um deles é colocar a roupa da academia. Cara, se você não deixar sua roupa pronta no cabide, ou deixar pronta lá, ó, tá o horário, ela tá prontinha aqui, e deixar na lavanderia, socar no meio do cesto lá, você tem que tirar, tem que passar. Olha quantos comportamentos você tem que ativar para chegar ao nível de estar na academia. Então, isso você está dificultando a tua vida. Então, se você quer criar um hábito, você tem que podar tudo aquilo que pode ser interferência, tudo aquilo que pode ser ruído, que pode ser problema, e você tem que colocar e enfatizar o máximo de situações ou objetos, coisas, comportamentos, atitudes, gatilhos, tudo aquilo que pode facilitar a fortalecer aquele hábito. Perfeito. Então, isso serve para a questão da comunicação também, porque se você não tem um hábito de praticar oratória, você só vai utilizar naquele momento que você precisa por causa do compromisso. E a gente sabe que a prática leva à perfeição, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então, nós temos bons hábitos e maus hábitos. Então, fala assim, cara, ninguém fala assim, cara, eu sou muito bom em ser vagabundo. O pessoal não fala nisso, o pessoal não quer falar isso. Mas o pessoal fala assim, cara, eu sou muito bom em achar coisas na internet, em navegar na internet. Talvez o cara tá usando como sinônimo de ser vagabundo, porque o cara tá lá navegando à toa, sem saber o que ele tá fazendo. Ele tá só gastando tempo, né? E na verdade, aquilo ali tá suprindo uma necessidade que ele tem, que é dopamina. Então, aquilo ali fica gerando enxurrada de dopamina dentro dele e, na verdade, aquilo que geraria a satisfação dele cumprir, gerar aquela dopamina que ele precisa, que é cumprir uma meta de trabalho, uma meta de estudo, uma meta que é arrumar a casa e tal, ele deixa para depois. Por quê? Porque a dopamina, para chegar naquele nível de dopamina dessas atividades planejadas que requer mais esforço, para ele requer esforço. Então ele não quer fazer, o cérebro é preguiçoso. Então ele vai buscar os outros hábitos. E tudo aquilo que a gente faz repetidamente vira hábito. Se for algo muito ruim, vira hábito. E tudo que a gente faz continuamente em hábito, a gente está praticando. E se a gente está praticando hábitos ruins, a gente está ficando muito bom naquilo. Então depois vai ficar muito difícil você largar. Então, quando você corta um hábito, dá para você tirar um hábito? Dá. É fácil? Não é. Mas eu diria que não é a maioria dos casos. Está longe disso. Você tem que substituir um hábito por outro. Você tem um contexto, você tem a atividade em si, né, a ação em si, e você tem a recompensa. Tudo isso tem que ser avaliado. Fica aqui, eu ia deixar para o final, mas já vou lançar aqui. Sim. Tem um livro chamado Maus Hábitos, Bons Hábitos. Ou Bons Hábitos, Maus Hábitos. Agora eu não lembro a ordem, tá? De uma escritora chamada Wendy Wood. Então ela fala muito sobre essa questão dos hábitos. É muito interessante porque no final do livro tem muitas referências científicas. Então, para quem gosta de estudar e gosta de estar falando com mais certeza, né, de evidências, de comprovações, de estudos, né, esse livro tem bastante referências no final. E ela fala sobre essa questão dos hábitos. Então, se você pratica maus hábitos, você fica bom neles. Né? E se você pratica bons hábitos, você vai ficar bom neles. Então, aí nesse livro explora bastante isso. Mas dessa maneira da comunicação, se você toda hora pratica o hábito de se abster quando você tem a oportunidade, por exemplo, você está numa aula, o professor fala assim, alguém tem alguma dúvida? Faça qualquer pergunta. Porque você vai falar assim, cara, eu vou fazer uma pergunta idiota. Então, a gente já sai de uma questão neurológica para uma questão de mentalidade. Isso. Né? Da pessoa ter um problema de autoestima, pode ser uma questão de timidez, pode ser uma questão de vergonha, uma questão social. Então, tem várias coisas. Mas se ela não começar a se expor, né, ela não vai desenvolver esse hábito. Ela não vai desenvolver esse hábito e, ao mesmo tempo, ela está desenvolvendo outro. Da omissão. Da omissão, da abstenção, de se fechar cada vez mais. E ela começa a ficar boa nisso. É verdade. Ela consegue achar desculpas muito simples e muito fáceis para se abster de atividades, de
do convívio projetos. social, de projetos, de Vários. abrir a câmera na videoconferência, de se Exatamente. manifestar quando ela vê algo que ela pode contribuir numa reunião de negócios e ela não fala, ela Exatamente. escolhe ficar do lado do não dito. Exatamente. Eu ouvi uma vez, falando sobre hábitos, a seguinte expressão: hábitos saudáveis ou bons hábitos são difíceis de adquirir e fáceis de conviver. Exato. E hábitos ruins são fáceis de adquirir e difíceis de conviver. É isso mesmo. Porque os hábitos ruins, eles vão nos sabotando e nos jogando para baixo. Porque quando a gente fala desses hábitos que você mencionou, da omissão, da pessoa se retrair, nunca falar, ela cria um hábito, ela já está acostumada com isso. É confortável para ela não levantar a mão ou abrir o microfone, a câmera e falar o que ela tem que falar, ou numa sala de aula, como você falou, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta para o professor. Ela está acostumada com isso, virou um hábito, e isso vai sabotar os resultados dela. Por outro lado, quem atravessa o deserto porque exige, como você falou, esforço, e o nosso cérebro sempre vai para o lado do atalho, da preguiça, a gente vai ter que lutar contra isso, preparando aí o cenário para facilitar. Então, pensando nesse hábito, como é que eu desenvolvo o hábito da comunicação? Usando o exemplo da sala de aula. Eu posso ter algumas perguntas na manga, que eu posso, nas minhas anotações, sempre que possível, fazer uma pergunta para um professor, ou tomar a coragem de sentar mais à frente, o professor vai olhar para mim e eu vou ser obrigado a me manifestar. Não sei, criar mecanismos, comportamentos que facilitem o desenvolvimento desse hábito. Perfeito, perfeito. Por exemplo, se você quer desenvolver a oratória, desenvolver a comunicação, e você tem alguns desafios a mais que outras pessoas. Vamos colocar aqui pessoas tímidas. Elas têm um desafio a mais, que é vencer a timidez. Vamos pensar numa outra pessoa que tem um desafio a mais também, que é uma pessoa que tem baixa autoestima. Então ela também tem um desafio a mais, porque ela não tem que aprender apenas se comunicar ou técnicas de comunicação oratória. Ela tem que vencer uma barreira emocional. Exatamente. Emocional, mental, às vezes até superar alguns traumas. Isso. Então ela tem desafios a mais. Por isso que quando a gente forma uma turma para dar uma aula, um treinamento, tem pessoas que já se destacam um pouco mais, porque talvez quem está nessa turma já esteja ali, que já não é marinheiro de primeira viagem. Exato. Tem gente ali que não é nem marinheiro de primeira viagem. O cara não sabe nada mesmo. O cara tá ali achando que vai falar alguma coisa sobre como vencer a timidez. Né? E talvez não seja o foco daquele treinamento. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Nesses casos, né, quando a gente vai fazer essa facilitação, você deu um exemplo muito interessante. Você está numa sala de aula, sente mais próximo do professor, para que você tenha um contato mais próximo, para que quando ele olhe, você seja logo a primeira ou segunda, terceira, talvez assim, no campo de visão dele seja mais próximo. Por quê? Aquele silêncio que o professor dá logo após fazer uma pergunta, para quem é orador, para quem trabalha com comunicação, o silêncio é uma ferramenta. Exato. Né? É uma estratégia. Então, quando o professor faz uma pergunta e deixa aquele silêncio, ele está instigando os alunos a pensar, a puxar a memória, a não só pensar, mas a articular verbalmente, porque é muito difícil quando você está dando uma aula, você faz uma pergunta e já exigir que uma pessoa já responda de bate-pronto. Claro, não é um debate. Tem uma pausa ali estratégica. Exato, você está dando uma aula, então os alunos estão ponderando, são novas informações. Lembra da memória? A memória, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, você fala uma coisa para mim agora, que eu não tinha na minha cabeça, eu tenho que acessar as memórias daquele assunto, ver se eu tenho aquele assunto nas minhas memórias, ou se não, falo assim, cara, por que eu não tenho? Se ele é convergente com o que eu tenho na minha memória, se ele é divergente ou se ele é associativo, se ele consegue associar e melhorar a minha memória. Porque às vezes ele bate de frente. Isso. Então você fica assim, tipo, peraí, essa é uma pergunta que você fez aqui que eu tenho que pensar um pouquinho. Por quê? Porque ela não tá simples para eu responder para você. Verdade. Então, esse é um processo que acontece. Se você não dá um espaço para o aluno responder, o cara buga. Aí o que você está fazendo? Um professor que dá uma aula, faz uma pergunta e não dá tempo para o pessoal articular uma resposta, acessar a memória, pensar, fazer uma síntese na mente dele, o professor está inibindo comportamentos que seriam proveitosos, que seriam esses comportamentos que facilitam a exposição. Ninguém quer se expor e fazer papel de ridículo. Exato. Então a pessoa ela não quer falar algo que ela vai estar errada. Isso daqui é um próximo assunto que eu vou trazer aqui, que é a questão da mentalidade. Né?
nessa questão, se o professor ele fica disparando pergunta e é retórico, então ele pergunta e já responde, ou ele pergunta já com a resposta, não tem a comunicação, esse professor não está facilitando esse pessoal se expor. Já esse pessoal que está procurando melhorar a comunicação, eles têm que procurar essa exposição. Então, estar lá na frente já é uma maneira de se expor. Levantar a mão antes de falar já é outra maneira de se expor. Quando vai falar, fala assim, professor, devo ficar de pé ao fazer pergunta ou posso fazer sentado? Então, você mostra uma proatividade, uma participação, é uma pergunta, é uma comunicação. Você está desenvolvendo junto com o professor. Tem gente que nem levanta a mão, nem fala olhando para baixo para ninguém identificar quem que é. E vem uma voz lá do fundo, do além. Isso. Aí o professor fala, quem falou? Aí fica todo mundo olhando um para o lado do outro. Ninguém sabe quem falou. Isso daí é um comportamento que a pessoa está vencendo uma barreira. Ela está naquele nível que ela tem uma dificuldade de se mostrar. Mas só o fato dela falar de cabeça baixa já é um avanço. O que a gente tem que fazer nessa situação? Ajudar essa pessoa a continuar falando. Já que ela está falando, não faz ela falar assim, por favor, fique de pé. Se essa pessoa falou, né, e de cabeça baixa, ela já está mostrando para o professor que ela tem um indicador ali comportamental, que ela tem dificuldade de se expor. E o professor vai jogar ela direto no vento, né? Direto no ventilador. Fala assim, fique de pé para falar aqui, senão o pessoal não consegue ouvir. E fale mais alto, por favor. Você mata essa pessoa, porque ela tem esses desafios. Então, se esse professor não tiver esses treinamentos em comunicação e oratória, ele vai fazer esse tipo de papel. É muito comum. E quem já venceu essas barreiras comportamentais e da mentalidade, que agora precisa entrar numa camada superior, que é uma camada da técnica, do aprimoramento, do desenvolvimento, essa pessoa também pode preparar o cenário para ela ter a possibilidade de adquirir hábitos que vão torná-la um melhor comunicador. Perfeito. Vamos usar o WhatsApp aqui como exemplo, porque é um case de sucesso quando a gente fala de um índice que eu brinco, que é o índice VDM, porque, de fato, o índice VDM reza que, segundo a minha pesquisa autoral, que não tem fundamento, brincadeira, tem fundamento sim, mas não vou entrar no mérito aqui agora. O fato é que, quanto mais distantes fisicamente estamos de um ser humano e mais relevante é o assunto, mais recursos da comunicação não verbal eu deveria usar. Então, um estudo da Harvard Business Review provou que se eu estou presencialmente com a pessoa com quem eu vou, por exemplo, entrar numa negociação, o índice ou o aumento de chances de obter um sim é elevado em 67%. Então, aumento a chance de obter um sim em 67%. Significa o quê? Que se esse assunto é relevante e eu estou distante fisicamente e mando uma mensagem de texto, o índice VDM ele é altíssimo. Ou seja, a chance de dar merda é muito grande. Se eu mandar um áudio de WhatsApp, eu reduzo esse índice. Com certeza. Eu reduzo os ruídos. Com certeza. Aonde eu quero chegar com isso? Se eu desenvolvo o hábito de praticar o envio de uma mensagem por áudio, se eu não consigo pegar o telefone, eu não tenho coragem ainda, e eu começo a melhorar a minha comunicação por áudio, eu melhoro a minha assertividade, encurto distâncias e atinjo melhores resultados. O que eu faço com o áudio? Olha, você pode treinar a dicção para falar com mais clareza. Você pode modular a sua voz para mudar volume, ritmo, velocidade, treinar pausa, treinar a mudança, a variação de tom. Tem várias coisas que nos permite fazer o áudio de WhatsApp. E o que eu posso fazer depois que eu mando o áudio? Eu posso escutar esse áudio para, num processo de autopercepção e autoconhecimento, desenvolver esse hábito de aprimoramento com base no autoconhecimento. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer. A gente saiu lá do sono, de hábitos do sono, atividade física, e aqui estamos chegando em hábitos que vão desenvolver na prática uma comunicação mais ousada, mais corajosa para muita gente que tem que explodir ou estourar essa camada, ultrapassar essa barreira, para depois chegar numa camada onde eu já consigo ter uma mentalidade de ousadia, de coragem, mas me falta técnica. Agora eu preciso preparar o cenário para, assim como você falou, deixa o tênis separado ali, a roupa fácil e vai para academia, eu tenho que facilitar o meu cenário aqui para que eu consiga me comunicar
mais assertivamente. No mundo corporativo, o que poderia ser? Criar o hábito de deixar sempre o microfone e a câmera ajustada aqui, porque se o meu chefe me chama aqui ou eu entro numa reunião com a diretoria, facilmente eu estou com a câmera a um clique de abrir. Eu já estou arrumado, eu não estou de pijama, eu entro no meu home office às 8 da manhã, mas eu estou com uma vestimenta adequada, porque se ele precisar que eu abra a câmera, eu estou a um passo de praticar essa comunicação. Perfeito. Faz sentido isso? Faz total sentido. Deixa eu pegar um gancho, né, sobre essa questão do índice VDM. Né? Por que quando a gente está presencialmente, facilita a negociação, facilita os acordos, né? Nós temos um neurônio que é muito conhecido, que é o neurônio espelho, né? Um grupo de neurônios espelhos. Então, quando a gente está em meios frios, esse neurônio espelho ele é mais difícil de ser ativado, porque você tem menos informação para dar para o teu cérebro. Então, quando você apenas lê uma mensagem no WhatsApp, você não está enxergando a pessoa, e isso fica, ou enxergando, ouvindo, e quando a gente fala em enxergando, né, essa percepção visual, por mais que a gente fala assim, cara, tem muita, eu estou prestando atenção aqui que o Edgar está com a mão cruzada aqui, então ele está com um olhar meio cerrado, então ele está prestando atenção. Eu estou vendo assim que ele está atento, né? Todas essas informações, elas passam despercebidas quando você suprime e coloca num texto de WhatsApp. Aí eu comentei a sua postura agora, Sim. Então isso passa subliminar, passa na sua mente subconsciente, toda essa leitura que eu estou fazendo do Edgar, olha, ele está prestando atenção em mim. Então, quando eu faço um argumento de negociação, seja de venda ou seja de compra, ou um acordo, né, e você tem uma reação corporal, não verbal, inconscientemente eu estou lendo isso. Exato. Né? Então, quando a gente suprime isso, a gente deixa de ativar o quê? Os neurônios espelho. Isso. E a gente começa a usar menos partes do nosso cérebro. Perfeito. Então, falando sobre um pouco mais, né? Vamos praticar usar o cérebro para melhorar a nossa comunicação, a nossa oratória. Aqui é uma parte importante, porque a gente tem que articular mentalmente o que a gente vai falar, vai responder, né? O que a gente vai trazer de informação, qual que é a minha interação contigo, e eu tenho que articular verbalmente. São duas coisas separadas, mas que a gente faz e a gente acha que é a mesma coisa. Quantas coisas você pensa e não fala? Você está articulando mentalmente. Muita coisa. E quantas coisas você fala sem pensar? Né? Às vezes quando você fala sem pensar, você não articulou mentalmente, você nem articulou verbalmente. Você só está falando da boca para fora, é o cotovelo que fala mais do que a boca. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente tem que passar por esses dois processos. Eu vou articular mentalmente e eu vou articular verbalmente. Primeiro o que está acontecendo? Qual que é a minha interpretação dos fatos? Quais os fatos que eu tenho disponíveis? O que o Edgar trouxe de novo para mim? O que ele trouxe que eu já sabia? Que é aquele cruzamento de informações da memória e tal. E eu vou começar a articular mentalmente o que está acontecendo. Por quê? Porque depende de um contexto. Depois disso, eu começo a articular verbalmente. Então, quando a gente vai treinar isso para uma palestra, para uma negociação, às vezes a palestra ele tem um compromisso, ele é datado. A negociação nem sempre, porque ela pode vir a qualquer momento. Uma oportunidade vem a qualquer momento. Um novo contato, um novo prospect, né? Uma oportunidade aleatória, uma serendipidade que acontece. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar cada vez mais para ter essas funções coordenadas. E quando a gente fala do cérebro, se a gente está só articulando mentalmente e não está articulando verbalmente, é como se eu estivesse pensando sozinho. Não vou falar para ninguém, então eu tô aqui remoendo, tá aqui passando na minha cabeça e tal. Tem gente que evita fazer isso porque fala assim, cara, eu tô gastando tempo, eu sou de fazer, eu não sou de pensar. Não tem problema quando você é de fazer, mas se você também não planejar ou não pensar, não precisa ser muito, mas um mínimo tem que ter, né? Mas se você não faz nunca, é mais de fazer, você vai ver que você vai dar muito tiro no pé até você atingir seus objetivos. Você vai cansar muito para atingir seus objetivos. E tem gente que aprende melhor assim. E tem gente que prefere aprender assim. Nem todo mundo é assim. E eu por exemplo, já não sou de sair fazendo. Eu gosto de entender primeiro como que funciona e praticar. Né? E tem gente que é muito do outro lado. Só articula mentalmente. Só pensa e dá voltas e voltas e voltas. Não fala, não age, né? Não tem atitude, não tem comportamento em si. Então, isso também não é sadio. Então, o que a gente tem que ver? Né? Quanto mais
canais ou mais funções cerebrais a gente está utilizando quando a gente está se preparando, quando a gente está estudando, mais fácil fica da gente lembrar, porque a gente tem uma frase que a gente fala na neurociência que é neurônios que disparam juntos, neurônios que se ativam juntos disparam juntos. Então, o que acontece, né? Toda vez que você utiliza o mesmo grupamento de neurônios ou vários encadeamentos de neurônios para você atingir determinados objetivos ou comportamentos, quando você lembrar de uma parte desse comportamento, você lembra do restante. Então, geralmente, você pode ver assim, cara, eu não estou conseguindo lembrar o nome da rua que a gente foi naquele evento. Peraí, deixa eu pensar no evento, deixa eu pensar... Aí você começa a pensar nas coisas ao redor. Isso. Né? Porque ativou junto, você lembra junto. Então, quando você faz isso com a prática, quando eu digo a prática, né, o treinamento, na oratória, isso tudo vai colaborar para que essa pessoa melhore muito e ela tenha uma habilidade muito mais desenvolvida, porque ela não tem um pratinho só rodando para aquela habilidade, são vários pratinhos. Então, se um pratinho cair, você tem outros. Né? Então, isso tudo é muito importante. Então, quando a pessoa... Talvez isso aqui seja uma dica muito importante. Quando você vai praticar ser um bom orador, pratique bastante essa articulação mental. Pense, aí você escreve, então você já está usando uma parte que é um raciocínio lógico, um raciocínio mental, aí você já está usando uma parte que é motora, você está escrevendo, de preferência escreva mesmo, não digitar, porque as funções motoras que você ativa são diferentes, e a ativação motora de escrever gera mais memória, gera mais retenção do que você digitar, seja por dedo, seja no teclado. Porque a ativação é totalmente diferente no cérebro. E aí você tem essa parte da cognição, da interpretação, da transferência das informações que você recebe do ambiente, faz em interpretação das palavras, do contexto visual, seja imagético, seja simbólico, né? Ou até mesmo a questão de diferentes letras. Né? Até um fato interessante sobre essa questão da escrita. Quando a gente ativa o nosso alfabeto, o alfabeto romano, né, que você tem 26 letras no nosso alfabeto. Quando você muda lá para o alfabeto japonês, por exemplo, você tem o hiragana, o katakana e você tem o kanji. O hiragana e o katakana você tem sílabas e o kanji você já tem expressões, já tem frases, às vezes, no mesmo símbolo. Né? Então, são maneiras diferentes de processar. Quando você tem um árabe que escreve, o árabe também ele escreve da direita para a esquerda, igual o nipônico, né? Igual o japonês, também escreve da direita para a esquerda. E ele escreve uma letra cursiva, meio corrida, meio diferente. O processo que o árabe e que os orientais, o árabe também é um oriental, né? Mas quando eu falo os orientais, os japoneses, chineses, coreanos, né? Que são pelos kanjis, você tem uma ativação de diferentes partes do cérebro e por isso você tem uma ativação de mais memória, porque você está agindo de uma outra maneira. Então isso faz com que você fortaleça partes do seu cérebro que a gente aqui com uma língua derivada do latim, a escrita romana e tal, atinge de uma outra forma, ativa de uma outra forma o cérebro. Então essa é uma dica para quem está praticando oratória, que fala assim, cara, a oratória é falar, então eu vou falar. Assim, cara, se você quer praticar articulação mental, articule mentalmente, escreva no papel. Porque quando que você melhora o seu discurso? É quando você revisa ele. Quando que você revisa um discurso que você só fala? Você tem que ter uma câmera, tem que ficar revisando. Toda hora se assistindo. Toda hora. Então você grava e assiste, grava e assiste. Não é mais fácil primeiro você pensar, aí você escreve, aí você lê e fala assim, não ficou bom. Aí você fala assim, cara, mas deixa eu ver se falando fica bom. E a gente vai fazendo esses testes, né? Então, todo esse processo é uma geração de hábito que utiliza diversas partes do nosso cérebro. Então você tem a área de Broca, a área de Wernicke, que cuidam de coisas diferentes da nossa linguagem. É a questão de de como você fala, né? A sua articulação verbal, de como se você fala de maneira coerente e coesa para as pessoas. E a outra parte é a área de como você entende. Então pode ter pessoas que vão entender muito bem o que você fala e ela entende tudo. Mas na hora que ela responde para você, ela fala tudo embananado. Fala assim, cara, não é possível. Ela provavelmente tem um problema numa dessas áreas. Né? E às vezes ela fala com muita coerência, coesão e tal, mas
quando você fala para ela, ela não entende nada do que você tá falando. Então ela tem uma capacidade de falar muito bem, de se expressar muito bem, mas ela não tem capacidade de entender o que você fala. São áreas diferentes do cérebro. Então por isso que é importante, né? Você me fala, eu escuto, eu vou escrever, eu vou pensar no que eu escrevi, aí eu vou ler, aí eu vou reescrever, vou pensar de uma outra maneira, vou calcular o tempo. A gente sabe que isso daí é o que a gente faz para praticar a oratória, tem que ter a prática. Os hábitos basais que nunca vão morrer. Ler, escrever, para depois comunicar. Isso. Mas essa parte de você ativar diferentes partes do cérebro, por exemplo, é diferente de você escrever alguma coisa, pedir para eu ler para você o que você escreveu. Sim. E é diferente de você escrever e você ler. E diferente de você escrever, você ler o que você escreveu e de você ouvir você falando, não de apenas ler. Porque você sabe que você pode só ler e você está prestando atenção naquelas palavras. Agora, sabe quando você faz treino na frente do espelho para saber se você está com a entonação certa, a vocalidade, se as pausas... Você já não está prestando muita atenção no discurso, no texto do discurso. Você está prestando atenção na sua expressão da comunicação, certo? Tudo isso faz com que você dispare áreas diferentes do cérebro. Neurônios que disparam juntos, né, ativam juntos, lembram juntos e eles funcionam juntos. Então, toda vez que você usar mais percepções, mais sentidos do seu cérebro ao mesmo tempo, mais forte fica aquela memória, aquela recordação, aquela função, né, a funcionalidade. Por isso que a gente fala assim, cara, ele sabe decor. Não é que ele sabe decor. Por exemplo, Cortella. O que o cara fala, quanto livro o cara leu, mas por quê? Porque não só o cara pensa, mas o cara fala, o cara não coloca só para dentro, ele digere, ele traz novas informações, ele busca novas informações e tudo isso. Então tá tudo vinculado. Tudo isso é muito importante para que uma pessoa consiga usar o máximo do cérebro dela, em vez da pessoa falar assim, eu vou escrever aqui na hora eu leio. Você já sabe, um bom orador, né? Tem casos que não tem problema, tem uma colinha, né? Claro, então, dependendo nota. do contexto, dependendo do canal, né? Dependendo do meio que se faz, não tem problema. Mas dependendo do que for, pode ser considerado uma vulnerabilidade, uma fraqueza. Né? E às vezes não só uma vulnerabilidade de você aceitar e falar assim, não, cara, isso daqui é normal, todo mundo faria uma coisa dessa, tal, porque são dados muito técnicos e etc. Tudo bem, mas fala assim, cara, tem coisas que você não precisa anotar, tem coisas que você tem que saber falar, você tem que saber expressar e tal. Então, aí tem N questões. E vai longe, né? Vai longe. Tem coisa. Muita coisa. A gente volta a falar. Começou a falar aqui sobre sono, nesse lado B desse papo que começou no episódio anterior. E chegamos aqui num ponto que é como que a gente usa hábitos para melhorar a nossa comunicação. E tem tudo a ver, né? Você falou de saúde, bem-estar, de neurotransmissores, de hormônios. Sato. Tem bastante coisa. Acho que você vai ter que voltar mais uma vez. Brincadeira. Não, vai ter que voltar sim, claro. Na próxima, a gente explora um outro assunto. Só tem uma coisa... Não esgotou, obviamente, esse assunto, mas a gente explora um outro assunto porque repertório não falta para esse camarada. Cara, é que tem muita coisa. Tem muita coisa. E não é repertório meu. Não, né? sim, é só pesquisa. É uma área que está avançando muito. Tempo. A neurociência está avançando muito de uns tempos para cá. Porque até tempo atrás aqui a gente não conseguia entender como que o cérebro funcionava. Porque a gente não conseguia explorar o cérebro vivo. Exato. Você abria a cabeça de alguém, a pessoa morria. Falou isso, é verdade. Né? Agora não, então, a gente consegue explorar. Hoje não, hoje a gente consegue explorar. E os impactos disso para a comunicação são absurdos. Tem muita coisa para a gente falar, obviamente, e a gente vai continuar falando sobre isso em outros episódios. Posso só terminar com um ponto Vai lá. que eu deixei em aberto aqui, Por que eu lembrei favor. que ia falar no final, sobre a questão da mentalidade. Sim. Eu vou sintetizar, tá? Mas tem vários tipos de mentalidade, mas quando a gente fala de comunicação, tem um livro muito conhecido, que é o livro Mindset, né, da Carol Dweck. Então é um livro bem conhecido. Muita gente sintetiza esse livro e fala assim, cara, ela ensina sobre duas mentalidades, que é a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Basicamente é isso que o livro fala, basicamente é isso. Mas qual que é a parte interessante do livro? É ver todo o repertório, toda a pesquisa que ela faz, não só que ela fez, mas as pesquisas de pesquisas que ela fez. Então ela foi atrás de vários outros pesquisadores que fizeram vários estudos mostrando comportamentos, não necessariamente voltados para aquela pesquisa que ela estava fazendo, mas que apoiavam os resultados dela. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tem uma dificuldade
de aprendizado, ela pode ter essa questão do aprendizado porque ela considera que uma pessoa, por mais que ela leia, por mais que ela pratique, por mais que ela se esforce, aquilo não vai fazer com que ela fique mais inteligente. Então essa pessoa já tem uma mentalidade fixa, né? É até meio assim, todos nós temos um pouco dos dois. Todos nós, porque nós não temos uma mentalidade que funciona para tudo. É um pouquinho para cada coisa. Por exemplo, em questão de carro, talvez você tenha uma preferência por uma ou duas, três marcas. Já está fixando, já está limitando, né? Agora, para outras coisas você é mais aberto. Então, quer dizer que você tem uma mentalidade meio a meio? Sim. Né? Nessas condições, para carro você é mais fixo. Mas para marcas de geleia, não, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Beleza, então para você tem um mindset de, cara, eu tenho que provar para saber o que eu gosto mais. Para carro, não, cara, eu gosto dessa daqui porque eu confio nisso daqui e tal. Uma mentalidade fixa para uma, mentalidade de crescimento para outra. Mas qual que é a parte mais importante para a questão da comunicação e da oratória? Pessoas que têm uma mentalidade fixa, eles percebem e interpretam o conceito de fracasso, o conceito de sucesso, o conceito de esforço, o conceito de dedicação de maneiras diferentes. Então a pessoa que tem mentalidade fixa, ela acha que o sucesso é ela demonstrar o talento dela e através do talento que ela tem, alcançar o sucesso. A mentalidade fixa traz esse tipo de interpretação da realidade. Já a pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela tem uma outra interpretação do que é o sucesso. O sucesso é não desistir nunca e continuar evoluindo. Ou seja, eu tenho um talento, falo assim, cara, ou eu tenho talento ou eu não tenho. Por exemplo, no podcast passado eu falei sobre a questão da genética. O Sato, como jogador da NBA, fala assim, cara, meus genes já me sabotaram. Exato. Eu não tenho essa condição. Então quer dizer que eu não posso jogar bem basquete? Não tô falando isso. Não é isso. Né? Uma coisa é você ter altura para jogar basquete e isso te beneficiar por causa dos genes. Estatura. Outra coisa, da estatura. Outra coisa é a gente ter muito esforço, treino, prática, que você gera habilidades que porque você não tem altura, você compensa em outras maneiras. Por exemplo, atletas que são muito altos, eles pulam alto, quando você vê o deslocamento dele em questão de altura em relação aos demais, eles estão mais altos, então eles pulam mais alto. Isso. Mas quando você vê o deslocamento de massa do corpo dele em relação a outros, você vê que ele não desloca tanta massa contra os outros que são menores, que batalham muito para se esforçar e melhorar a habilidade do pulo, da força nas pernas, da maneira com que ele faz o vetor de peso, de massa, né? de direção e tal. Então, você vê que o deslocamento de massa de quem é mais alto é menor do que o deslocamento de massa daqueles caras que treinam muito enterrado. Às vezes o cara é alto e ele vai treinar enterrada, mas ele vai falar assim, cara, eu pulo e saio 30 centímetros do chão e já consigo enterrar. Por que eu vou pular mais alto? Ele já tem talento. Ele já nasceu para aquilo. Agora, aquele cara lá que tem 1,80, que já é mais alto do que eu, Sim. Mas para enterrar ele vai ter que se esforçar mais. Exato. E o deslocamento que ele faz de massa corporal é muito maior do que o cara que tem 2 metros de altura. Então, o que isso mostra? Que se esse cara de 1,80 m falar assim, cara, eu não tenho 2 metros, eu não nasci para isso. Os meus genes já me sabotaram. Se ele tivesse a mentalidade fixa, ele não se esforçaria tanto para desenvolver uma habilidade que aquele cara de 2,30 m, 2,20 m, não precisa. Exato. Então, o que isso tem a ver com a comunicação? Às vezes você vê um cara que fala muito. Eu acho que eu já usei esse exemplo no episódio passado. Não só porque o cara fala muito, não quer dizer que o cara é um bom orador. Exatamente. O cara fala. Às vezes até fala no momento indevido. Ou coisas indevidas. Né? No momento certo, mas coisas indevidas. Sim. Então, ele não tem a habilidade do orador ainda. Agora, se esse cara colocar na cabeça dele que ele é um talento nato, e fala assim, cara, não, eu falo muito, eu já nasci pra falar, eu chego no lugar e saio falando com todo mundo, eu sou desinibido e tal. Qual é a capacidade dele de entender que ele precisa melhorar, que ele precisa desenvolver, precisa praticar? Zero, quase zero. Quase zero, porque ele vai falar assim, cara, eu já sou bom em falar. E ele tá estático. E ele tá estático. Por quê? Porque ele não está aprimorando. É diferente daquele cara que fala assim, cara, o Edgar, ele nasceu pra isso. Eu posso até pensar que você nasceu pra isso, e eu posso falar assim, cara, eu não nasci pra isso. Mas, cara, o Edgar, ele dá treinamento. Então, eu vou fazer treinamento com o Edgar. E o Edgar falou que ele era tímido. Então, cara, eu não sabia que ele era tímido.
Então, quando eu ouvi o Edgar falando pela primeira vez, eu falei assim, ele nasceu para isso. Aí o Edgar virou num podcast ou no Instagram e falou assim, eu era tímido, introvertido e eu tive que desenvolver essa habilidade. Aí já começa a afetar minha cabeça e fala assim, cara, se ele desenvolveu e fala tão bem assim, o que será que ele fez? Uma pessoa de mentalidade fixa falaria o seguinte, não, é mentira. Sim. É mentira. Ele tá querendo vender curso. O cara nasceu com dom, nasceu com talento e agora ele tá querendo ganhar dinheiro vendendo uma coisa que não tem como aprender, porque isso é nato da pessoa. Uma pessoa de mentalidade fixa pensaria isso. Sensacional. Então, na E o que comunicação- você falou, desculpa te cortar, mas o que você falou sobre a diferença de sucesso de quem tem a mentalidade fixa para quem tem a mentalidade flexível de crescimento, que é a capacidade de olhar para o teu esforço em desenvolver uma habilidade ou desenvolver uma competência ou um determinado trabalho. E não tem só a ver com o resultado, tem a ver com o desenvolver. Eu continuo Exato. evoluindo. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Fantástico. Por exemplo, o risco para pessoas de mentalidade fixa significa que é uma ameaça. Para quem tem mentalidade de crescimento ou uma mentalidade evolutiva, o risco significa sinal de oportunidade. Fala assim, cara, quem não arrisca não petisca, mas também não ganha nada. Então, se você usar só essa frase, quem não arrisca não petisca, mentalidade fixa. Mas se você complementar, mas também não ganha nada, mentalidade de crescimento. Então você fala assim, cara, o risco ele tem as suas particularidades. Pode ser que eu perca e é melhor não arriscar, mas pode ser que eu ganhe, e muito. Então talvez seja melhor arriscar, porque compensa esse risco. Então, uma pessoa que tem essa mentalidade de crescimento, ele enxerga as coisas diferentes e o cérebro modula de maneira diferente também. Porque quando a pessoa ela não se esforça, o que ela faz com o cérebro dela? Ele não faz ele ativar de outras maneiras. Lembra que eu falei? Quanto mais você ativar no mesmo contexto, com diferentes percepções, mais neurônios disparam juntos. E você está fortalecendo os caminhos neurais. Eu acho que eu dei o exemplo na primeira parte do episódio, né, no episódio anterior, que é você pegar um caminho, né? Ó, eu vou chegar no Tatuapé. Eu tô vindo da zona oeste, vou chegar na zona leste. E eu vou chegar aqui no estúdio. Qual é o caminho que eu vou fazer? Cara, eu só sei um caminho e eu só vou fazer esse caminho. E, cara, pra mim tá bom e vai ser só esse, mentalidade fixa. Agora, quando eu tenho mentalidade de crescimento, eu falo assim, cara, não importa qual caminho eu pegar. Eu posso vir da zona sul, eu posso vir da zona oeste, eu posso vir da zona norte, eu posso vir, sei lá, da Baixada Santista, mas eu vou chegar lá no Tatuapé, porque eu tenho vários caminhos na minha cabeça, porque eu sei a direção e eu sei mais ou menos quais são as vias principais. Então, o que você faz com o seu cérebro? É a mesma coisa quando você utiliza várias vias para você lembrar e para você ter uma experiência, você gerar uma experiência de oratória, até mesmo um treino, né? Então, por exemplo, quando você treina sentado ou você treina de pé? Quando você treina, você gesticula, você anda, você movimenta. Por quê? Quando você está num palco, o controle de palco é muito importante. Exato. Se você está lá, que nem algumas palestras TED, tem aquele círculo vermelho no meio, você fica lá estático, né? Como se você estivesse fazendo num púlpito. Então, agora, quando você tem controle do palco, você tem controle da atenção das pessoas. E não só da atenção, mas você consegue trazer a mentalidade delas de acordo com o seu caminhar, de acordo com o seu gesticular, de acordo com a sua entonação verbal, com as suas paradas. Então, tudo isso faz parte. Quantas informações você está disparando de maneiras diferentes para esse pessoal captar? Então, você quer que a sua palestra seja memorável? Você tem que fazer com que a ativação cerebral, não a sua, eu já estou falando do telespectador, tem que ativar de maneiras diferentes. Então, cara, faz ativar diferentes áreas do cérebro. Aí tem a parte olfativa, fala assim, cara, eu entrei numa churrascaria e aí você tem alguns viés, né? Vou usar a churrascaria para quem é vegano, para quem é vegetariano, não vai dar muito certo, né? Mas você pode falar assim, cara, eu entrei na churrascaria e pasmem, tinha um cheiro de churrasco, de abobrinha. Ativou Pronto. a memória olfativa. Quando você falou de churrasco, ativou a memória olfativa da maior parte do pessoal que que come carne, né? Que não tem restrição alimentar. Aí quando você fala assim, entrei naquela churrascaria, aquele cheiro, gente, vocês não sabem o que mais me pegou no cheiro. Eu fui direto no balcão onde tinha espetinho de berinjela e abobrinha. Aí o vegano e o vegetariano falam assim, cara, pronto, ativou o deles também. Então assim, o controle da narrativa, o controle, as imagens que você utiliza e o pensamento visual que você utiliza, uma articulação de pensamento visual, 66% da população usam muito a descrição visual, o entendimento visual para raciocinar. Então, a maioria das pessoas. Então, se você utilizar muitas imagens, você está trabalhando a maior parte das pessoas. Isso tudo faz com que você ative, né?
as partes visuais, as partes olfativas, aí você começa a falar, cara, e tava frio, e tava quente, começa a parte sensorial, somática do tato, né, da pele, então aí você começa a mudar várias coisas. Tudo isso tem a ver com essa questão de como você pode usar as coisas. Uma pessoa que tem mentalidade fixa, ela vai ter muita dificuldade de entender isso daí. Exato. Porque ela vai falar assim, cara, ou eu sei fazer ou eu não sei fazer. E aí, se eu sei fazer, eu vou provar aquilo que eu sei. Então, tem a ver com autoestima, tem a ver com essa questão de ficar fazendo prova de si mesmo. Uma pessoa de mentalidade de crescimento é totalmente diferente. Por isso que eu trouxe essa parte aqui, porque se essa pessoa, né, se os seus ouvintes, que está aqui ouvindo, se identifica com a mentalidade mais fixa, saiba que você tem que ponderar se vale a pena para todas as coisas que você faz no dia a dia, os seus comportamentos, atividades, suas tarefas, aquilo que vale a pena ter uma mentalidade fixa e aquilo que vale a pena ter uma mentalidade de crescimento. Porque como eu já falei anteriormente, não é ligar uma chavinha, ou eu sou mentalidade de crescimento ou eu sou mentalidade fixa. Não, você tem as duas. E depende da área da vida. Pode ser que no casamento você seja mais fixo. E pode ser que no trabalho você seja mais evolutivo, né? Ou vice-versa. Ou pode ser que a maior parte da sua vida você seja de crescimento, mas tem coisas que é mais fixas. Então, aí vai depender muito, porque os dois têm prós e contras. Sensacional. Os dois. E para você que está nos assistindo, se você tem mentalidade flexível, continua com a gente por mais 2 minutos, porque agora o Sato vai entrar no pinga-fogo. A gente vai fechar aqui esse assunto, porque tem assunto aqui, eu falei no começo, pano para manga. Se deixar, a gente fica aqui o dia todo. Ele vai voltar para continuar falando deste e de outros assuntos que fazem parte do repertório dele. Sato, pinga fogo para a gente fechar aqui o nosso lado B do episódio que começou no programa anterior. Uma lembrança inesquecível da sua infância. Lembrança inesquecível da minha infância. Eu estava indo um dia para uma aula de catecismo lá no interior. E eu desci do ônibus correndo, estava atrasado, eu fui cortar no meio dos jardins da igreja, eu pulei por cima de um arbusto, e quando eu caí do outro lado, eu não vi que tinha uns tijolinhos. Cara, eu meti o pé ali, torci o pé de um jeito. Meu Deus. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu estava indo sozinho já pro colégio e tal. Cara, eu fiquei a aula inteira, não consegui prestar atenção na aula porque o meu pé inchou, e tava latejando e tal, e chegou na hora de ir embora, eu tive que pegar uma carona com uma amiguinha da escola, a mãe dela teve que me insistir muito, porque eu não queria ir, eu ia de ônibus sozinho com aquele pé inchado, tive que usar gesso e tal, essas coisas, mas eu não me esqueço por quê? Porque eu tive que vencer alguns desafios naquele dia. Um foi a timidez, porque chegou uma hora que a mulher tava quase me empurrando para dentro do carro, falou assim, não, você tem 10 anos de idade, você tem idade da minha filha, você não vai de ônibus sozinho com o pé inchado e tal. Esse foi um dos pontos, eu tive que vencer minha timidez e aprender a falar sim. Porque eu não aceitava ajuda. Eu falei assim, não. E não era porque eu não queria ajuda, é porque eu tinha vergonha. Sim, eu já passei por isso, sei como que é. Então foi muito marcante para mim. Outra parte que foi marcante disso daí foi que eu cheguei em casa e meu avô trabalhava, ele tinha um bar, então ele trabalhava até tarde. Um bar dele, era um bar lanchonete. Então ele só fechava 9 horas da noite. Eu cheguei, era 8 horas em casa, minha avó ligou para ele fechou o bar às pressas e veio correndo e falou, não, tá tudo bem. Eu não conseguia andar, colocar o pé no chão. Tive que tomar uma bronca do meu avô, e japonês daquele jeito lá, fui no pronto-socorro, tive que colocar as coisas lá. Cara, não deu 3 dias, eu tava chutando bola com gesso no pé mesmo. Essa foi uma lembrança muito... que eu gosto muito da minha infância, porque tem a ver com o interior, tem a ver com meus avós, tem a ver com essa questão mais tímida e mais vergonhosa da minha parte, mas coisa sadia. Boas memórias. Um filme que marcou muito você? Um filme que me marcou muito... Cara, tem bastante filme que marca muito. O primeiro que vier à mente é Pinga Fogo. Se fosse Torta na Cara, você já teria tomado uma torta. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Eu tava entre dois que viajam no tempo, mas eu acho que o Efeito Borboleta o pessoal conhece mais. O outro é A Casa do Lago. Sim, muito bom também. Então, muito bom também, porque viaja no tempo e tal. É de quebrar a cabeça. E quando eu assisti, eu era muito moleque. Então imagina o moleque assistir isso, a mente fértil. Aí eu já pensava assim, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia ficar rico. Verdade. Então, esse é um filme que... Aí depois, estudando, depois vem mais estudar lá da física, pra você ver essa questão de buraco de minhoca, questão... Aí tem essas, né, viagem no tempo e tal.
mas foi um filme que marcou. Um livro que todo mundo deveria ler. Um livro que todo mundo deveria ler? Cara, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, de Oliver Sacks. Ele é um neurologista, acho que ele faleceu faz pouco tempo. E nesse livro, o Oliver Sacks, ele fala de alguns pacientes que ele atendeu e ele contava as coisas que aconteciam. Ele explica no livro as funções neurológicas, mas é um livro interessante porque, por exemplo, o nome do livro é esse, né? O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, porque é um homem que ele estava estava tendo um problema neurológico e até tem um ator, se eu não me engano, é o Bruce Willis, aquele ator famoso, né? Sim. O filme daquela série de Duro de Matar e tal, né? Ele, se eu não me engano, ele tá passando por algo parecido. Não, minto, desculpa. O Bruce Willis está com outro problema. Quem tá passando por esse problema que é parecido com esse do livro é o Brad Pitt. Parece que, assim, não é confirmado ainda, mas parece. Então, eu tô colocando aqui que eu não tenho certeza, porque na mídia, né, surge muita coisa, então o pessoal coloca muitas vezes para gerar ibope e tal, mas parece que ele tá tendo alguma dificuldade de reconhecer rostos. Entendi. Que era Né? o problema Desse cara. Então, desse case do livro. exatamente, desse case do livro, que é o que dá o nome pro livro, mas tem outros cases interessantes no livro. Né? Mas esse é um livro interessante porque mostra que muitas vezes as pessoas têm dificuldades e elas ficam mascarando, porque às vezes elas têm dificuldade de entender que é uma dificuldade, que é um desafio, que é um problema neurológico. Sim. Às vezes ela não reconhece, demora para ter essa autopercepção, até ela perceber que está tendo problemas sociais. Aí não é ela que fala ainda, porque ela ainda entra na negação. Né? Outras pessoas começam a falar assim, cara, você não tá me reconhecendo e tal, porque no começo as pessoas acham que é brincadeira. Uhum. Porque nesse caso é o homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Ele estava numa consulta com o Oliver Sacks e ele foi pegar o chapéu dele e pegou a cabeça da mulher. Porque quando ele olhou para a esposa, ele não reconheceu o rosto dela. Ele achou que era o chapéu. Ele viu um vulto de chapéu, ele pegou, segurou na cabeça, tentou colocar na cabeça dele e não saía. Então, assim, pode parecer engraçado, né? O homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Mas é sério. É sério. 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? 1 minuto no futuro. Olhando para sua vida até aqui, qual seria o seu dia da marmota ideal? Um dia que você reviveria por muito tempo? O nascimento do meu filho. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar com o Vitor Sato, de 20 anos, o que você diria a si mesmo? Cara, olha, essa é uma pergunta muito interessante, hein? Uma coisa só para dizer? Sim. Uma coisa só para dizer? Uma frase. Uma frase. A verdade está aí dentro. Para fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque de caminhão que tem significado para você. Cara, aqui eu vou ter que trazer o falecido Chorão, do Charlie Brown. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Uau! E se você está em paz e não quer guerra com ninguém, esse foi o nosso convidado ilustre que, repeteco, voltou para continuar o bate-papo, porque a conversa é densa e profunda. Espero que você tenha curtido. Vitor Sato, obrigado. Foi um prazer tê-lo mais uma vez no Comunica Play. Edgar, o prazer foi todo meu. Eu agradeço por essa abertura do segundo episódio. E ficamos por aqui, mas vou deixar uma porta aberta. Tem muito mais para a gente conversar. Espero ser convidado logo. E, pessoal, ouve esse cara, que esse cara aqui sabe o que fala. Obrigado pelo elogio, pelo reconhecimento. É um prazer, a gente vai se encontrar mais vezes. Para você que está nos acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo episódio do Comunica Play. Até lá. Até mais. O Comunica Play é a casa da comunicação e das habilidades correlatas que podem alavancar a sua carreira e a sua vida.
Afinal, quem não se comunica, se trumbica. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack é expert em virtual production, em filmes comerciais, institucionais, cursos online, cobertura audiovisual de eventos e produção de podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack, você conta com um time de profissionais experientes e estrutura de ponta que garante a qualidade do seu projeto em todas as etapas. Traga o seu projeto de comunicação para a Easy Hack. Nunca foi tão fácil produzir com qualidade. Eu sou Edgar Caetano e fico por aqui.